Olha, gente, agentes da Polícia Federal e promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro encontraram e apreenderam 2 pistolas calibre 22 e R$148 mil em dinheiro na casa da deputada estadual Lúcia Helena Barros, mais conhecida por todos como Lucinha. Os mandados de busca e apreensão foram realizados logo após o Tribunal de Justiça Carioca afastar a parlamentar por suspeita de ligação com uma milícia. A organização criminosa em questão, comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, é considerada a mais poderosa e violenta do Rio de Janeiro. Essa ação faz parte da Operação Batismo e a deputada Lucinha só não foi presa justamente pelo quê, meu querido Alan Gani? Por ser parlamentar. Pois é, isso mostra o quão a criminalidade ela está crescendo e entrando no poder público. E isso não é brincadeira. Hoje a gente vê facções do crime organizado no Congresso Nacional, cada vez é mais presente. Prova disso é a própria notícia que a gente está dando. Recentemente, a dama do tráfico de drogas, ela transitou por 2 ministérios. Então isso é muito grave. E a gente sabe que esses criminosos, eles têm um plano de médio e longo prazo. Eles já pensam em formar juízes, eles já pensam em formar promotores, em ocupar os espaços relevantes na sociedade para turbinar esses negócios da criminalidade. O crime, né, a facção, ela reage muito mais rápido do que a segurança pública. A segurança pública está engatinhando nas mesmas políticas ultrapassadas e com a mesma visão ideológica de que basta resolver o problema social que a criminalidade vai resolver. E eles estão um passo muito à frente. Então, assim, ou a gente toma uma providência em relação ao que está acontecendo, essa crise de segurança pública, olhos vistos no país, ou o Brasil, cedo ou tarde, vai ser governado por facções criminosas, e não é força de expressão que eu estou falando. O Alan, mas a cidade do nosso Mota já foi praticamente entregue, né, ao crime organizado. A gente está com dados aqui do IBGE. Ô, Vitinho, se puder colocar nós 3 aqui na tela para a gente conversar um pouco mais. Mas, ô, Mota, dados do IBGE atestam que 57% da cidade do Rio de Janeiro está sob o domínio de facções criminosas. Entendeu o seguinte, como é que a gente sai disso, meu amigo? É muito simples, Paulo, é extremamente simples. Basta aplicar a lei contra criminosos. Basta ter uma lei que seja rígida, rigorosa o suficiente. Parece uma simplificação muito grande, mas basta olhar o que está acontecendo em El Salvador. Nós já discutimos isso ontem aqui, né? Hoje, no Brasil, reina a impunidade. Se qualquer cidadão comum, se debruçar sobre a legislação penal e afastar, tira do caminho o juridiquês, né? Aquele palavreado todo embolado, que faz com que a gente não entenda de verdade o que está acontecendo. Na hora que você faz isso, né, eu dediquei vários anos da minha vida a fazer isso. Eu sou engenheiro, não sou nem advogado, e eu fui tentar entender por quê. Então, algumas coisas que você descobre, elas provocam uma revolta profunda no seu senso de justiça e de moral. O Brasil é um país onde o sujeito é condenado por estupro e quando chega no presídio, ele tem direito à visita íntima. Esse é só um exemplo, um único, de um pacote de milhares de absurdos. Como é possível você dizer que um país protege as mulheres se um sujeito que é condenado por estupro, quando chega no presídio, tem direito ao benefício da visita íntima? Que país é esse que paga um auxílio para o criminoso que está preso, tá? Se o criminoso tivesse sido contribuinte do INSS, eu acho que não sei se é por 6 meses ou 12 meses antes de cometer o crime, ele recebe o inacreditável auxílio reclusão. Que moral explica isso? Aí as pessoas me dizem, não, mas Mota, você não está entendendo, esse dinheiro não vai para o criminoso, vai para a família do criminoso. E que diferença isso faz? Eu pergunto para vocês, quem é que está pagando? Isso é um seguro, Mota. Isso é um seguro, Mota.
Isso aí, Zé, isso aí é a família da vítima, a família do sujeito que foi assassinado, que agora não tem como sobreviver, que vai ter que mudar de casa, que vai ter que morar de favor, que vai ter que tirar os filhos da escola, que vai ficar traumatizada o resto da vida. Essa família da vítima, com os impostos dela, ela está sustentando a família do assassino. Isso é seguro, é um seguro para o criminoso. O criminoso sabe, olha, eu vou fazer um trabalhinho sujo aqui. Na verdade, Mota, é o seguinte, é que existem algumas lendas urbanas, entre elas essa história de que alguém é preso já recebe este auxílio prisão, bolsa prisão. Não foi isso que eu falei, Zé. E ninguém inventou isso, nem foi o governo passado, Jair Bolsonaro, e nem esse. A legislação, aliás, que ficou bem restritiva sobre isso, né? É um seguro. O INSS você paga. É um seguro, né? É um seguro para o criminoso. Existem condições ali e tal. Isso é um seguro para o criminoso. Isso é a coisa mais imoral do mundo. Uma sociedade que... Mas é um seguro. É um seguro que ele paga por isso, né? Não é criminoso. Às vezes, não é um criminoso profissional, não paga INSS. Zé, não existe um registro em carteira de criminoso pagando INSS. Eu defendo, mas é a lei que manda. Ele não paga outra lenda urbana é de que todo mundo tem direito a visita íntima, que todo mundo tem direito a saidão e saidinha, não é. Tem que cumprir 2/3 da pena, tem que estar em semiaberto, e o grande argumento é de que no futuro, né, você vai cruzar com essa pessoa. Então, uma espécie de adaptação. Eu acho, Mota, que tem que definir na lei, não sou como você que quer criar a lei, não. As leis já existem. É só cumprir a lei, tem que cumprir. E a impunidade não é falta de lei, é falta de punição. Então, quando o bandido descobrir que se ele cometer um crime, ele vai para a cadeia, mesmo que seja 1 ano, que seja 6 meses, aí ele vai entender o que significa a criminalidade. Agora, como está, tem as leis para enfeitar. Aí não dá. Tem que ser cumprida a lei. Tem um problema aí que é inclusive o assunto que a gente está discutindo agora, que é a legitimação das milícias pela população. Porque o que está acontecendo é por muitas vezes integrantes e membros de facções criminosas ingressando no poder com apoio popular. Eu quero entender de você o seguinte, como é que a gente reverte essa situação? Porque essas pessoas estão sendo legitimadas pelo voto. E aí, Zé? A lei eleitoral, veja bem, eu estou discutindo a lei, né? Estou falando sobre a lei e sobre o arcabouço legal. Não adianta ficar aumentando as penas se você não prende o criminoso. A impunidade, o Mota tem razão, é que faz esse sentimento de delinquência, né? O crime organizado pegou um sistema de segurança pública desorganizado. Eu conversava agora há pouco com o deputado Lafayette Andrade, que é de uma família tradicional da área do direito, ele foi secretário de Segurança Pública, e ele dizia para mim, olha, não adianta separar o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça hoje é Ministério da Segurança Pública. Lá atrás, o Jumban já me avisava, se o Brasil não se organizar e combater o crime organizado, vai ser mesmo dominado por ele. E o Mota falou aí de 55% da cidade do Rio de Janeiro dominado pelo crime organizado. Não falei nada disso, a maior preocupação é que quem domina os presídios brasileiros? Crime organizado. Essa foi eu que falei, Zé. Eu que trouxe esse dado, inclusive dado do IBGE. Aqui. Tá. Só para responder a sua pergunta, por favor. O segredo dessas eleições é um só. É uma fraude eleitoral. E a fraude, senhores, não é só urna eletrônica, não é só no momento de votar, mas de campanha. Não é possível entrar num local dominado pela milícia para fazer campanha, só os aliados dele. Alangani, como é que o Estado vai se portar em relação a esse avanço? Olha, eu acho que a principal instituição de Estado que tem que dar o exemplo e começar ontem com isso é a justiça. O grande problema é a impunidade. Essas pessoas, elas deveriam estar presas. E vamos lembrar recentemente que a lei da ficha limpa, ela foi anulada na prática, porque a gente viu uma série de pessoas envolvidas com corrupção e, bandidos do colarinho branco e que voltaram a concorrer nas suas eleições. Então, o grande problema
é que a lei nesse país, ela não vale para os criminosos, sejam eles do colarinho branco, sejam eles da milícia, ou sejam eles do tráfico de drogas. Agora, para quem que vale a lei? A justiça dá dor de cabeça para quem é cidadão de bem. Então, tem que acabar com esse clima de impunidade. E quem pode fazer isso é a justiça. A lei ficha limpa está em vigor, é uma boa lei, foi iniciativa popular, eu acompanhei isso aí, está em vigor e não tem ninguém ficha suja que é candidato. Mas, Zé, na prática, o meu ponto é esse, a lei existe, mas aqui é o país do jeitinho, a gente dá um drible na lei o tempo inteiro. Na prática, vamos colocar, a Operação Lava Jato foi anulada na prática e todo mundo, um monte de político que tinha sido julgado por corrupção, voltou e pôde se candidatar. Então, assim, há um clima de impunidade geral na sociedade. Mas a lei ficha limpa está de pé e um dos artigos diz lá que se for anulado a pena, anula. Tudo bem, não, mas eu não estou discutindo o formalismo da lei, Zé. Eu estou discutindo a essência da realidade do que acontece. A lei diz isso, de fato, se for anulado, tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que, olha, estão ocorrendo anulações que são esquisitas, para dizer o mínimo. Há um clima de impunidade geral no país, em relação a políticos, a bandidos do colarinho branco, ao tráfico de drogas. Você teve um traficante que bateu na porta do Supremo e um ex-ministro do Supremo deu um habeas corpus para ele ser solto e depois teve que devolver o helicóptero, o iate, sei lá mais o quê. Então há um clima de impunidade geral nesse país. Esse que é meu ponto. E é claro, nesse clima de impunidade você está passando uma mensagem para a sociedade: o crime compensa, seja ele o do colarinho branco, ou seja ele do tráfico de drogas, ou seja de assassinato, o que quer que seja. Agora, e esse clima de impunidade vai nos levar a quê, Mota? Como é que o povo vai reagir a isso? Já nos levou, né? Esse é o assunto aqui que a gente está tratando. Eu acho engraçado essas discussões sobre milícia, sobre justiça pelas próprias mãos, aquele escândalo que foi feito com justiceiros de Copacabana. Eu vou repetir aqui, né? O Brasil é um país que tem uma legislação e uma prática judicial que faz com que o crime compense. Eu quero voltar aqui aos argumentos do Zé Maria, porque eu acho que isso é muito importante. Essa história de visita íntima, né? O Zé usou um argumento, é um argumento falso, porque ele parte do pressuposto que essa visita íntima é uma forma de manter o contato do preso com a sociedade, porque aí quando ele sair, ele vai se ressocializar mais fácil. Isso é falso. Na verdade, boa parte dessas mulheres, dos chefes de facções, elas são obrigadas a visitar os maridos intimamente. Pode confirmar isso com juízes criminais. Se elas se recusarem, elas são mortas pelo tribunal da facção. Elas são vítimas, essas mulheres. Elas são obrigadas a servir de pombo-correio entre o membro da facção e o comando. Elas são obrigadas a entrar com armas e drogas em suas partes íntimas. Isso é um dos maiores absurdos que existe nesse país. Né? Essa história de... Mota, isso não é argumento meu, Mota. Isso não é argumento meu, não. Isso é a lei e eu sou contra isso. Eu acho um absurdo essa história de visita íntima. Deixa eu só visita íntima o quê? Não tem que ter isso, não. Eu estou te dizendo que a lei permite isso. Então, a lei, quando ela é a favor de uma pessoa, deve ser aplicada. Né? Então, deixa eu terminar, isso aí que você está dizendo é uma verdade. E mais, existe prostituição nessa tal visita íntima, existe obrigação de alguns que ficam devendo nos presídios e levam irmãs e até namoradas para pagar dívida. Existe todo um sistema de corrupção nos presídios e isso preocupa. Tem que tirar isso da lei, onde já se viu. Visita íntima em presídio. O presídio é exatamente para isolar a pessoa. Não é para esse tipo de coisa. Vamos lá, e não é só visita íntima. Os saidões, existem 4 saidões. Eu me lembro que eu dei pela primeira vez que o advogado da Richthofen veio no Supremo e garantiu o saidão dela, Dia dos Pais. Eu me lembro que o dia que na Jovem Pan, que eu dei isso em primeira mão, o diretor de jornalismo, José Carlos Pereira, me veio no telefone: o que você está falando? Eu falei: peraí,
Não fui eu que inventei, não. É isso, o Supremo deu o direito de uma menina que matou o pai, matou a mãe, ter saidão no dia dos pais, do pai e da mãe. Mas a lei tem que mudar isso. Aqui. Tem que fazer uma reforma no sistema de Mas antes de mudar, por partes, Mota, por favor. Posso terminar? Favor. Paulo, tem tempo aqui? Por favor, pode seguir. Então, para a lei mudar, primeiro a gente tem que dizer que a lei é errada e imoral. Porque quem acha justo, fofo... A lei é errada e imoral. Para quem acha justo e fofo visita íntima, converse com a mulher que foi estuprada. Converse com a mulher que foi estuprada. Né? Entenda o que aconteceu. O auxílio reclusão também é imoral, Zé. O auxílio reclusão não é seguro. O INSS não funciona como poupança. Quando você paga, não fica um dinheirinho lá esperando você. Na verdade, o benefício que o INSS paga, ele é pago com o pagamento que os outros segurados fazem. Então, quando a família do assassino recebe o auxílio reclusão... Os outros que você... E tem outras... tem auxílio morte, tem auxílio doença, não, é um seguro, é o seguro social. Não é seguro, Zé. Seguro é uma coisa diferente. O INSS, se você está recebendo alguma coisa do INSS, esse dinheiro está vindo de quem está pagando. Sabe o que é INSS? Você sabe o que significa INSS? Eu acho que eu sei, mas talvez eu não saiba. Instituto Nacional de Seguro Social. Você pode chamar do que você quiser, Zé. O Bolsa Penitenciário é chamado de auxílio... Não, a lei é o nome, eu não posso mudar o nome das instituições. Mas então deixa eu só concluir, por favor. O INSS não funciona como uma poupança. O dinheiro que a família do assassino recebe está sendo pago pela família da vítima. O fato disso ser lei não torna isso nem correto, nem moral. Na verdade, isso é mais uma mensagem que o Estado brasileiro passa para o criminoso. Olha, pode vir, comete o seu crime, tá de boa. A gente vai arranjar um jeitinho de melhorar a sua vida. Alan Gânio. Não, é exatamente isso. Eu acho que tem muitas discussões aqui no Brasil de formalismos jurídicos, mas a essência é que a lei é muito benevolente, muito frouxa para o bandido. Muitas vezes essas leis não são aplicadas e a gente vive num clima de impunidade geral. O crime compensa, o bandido, ele sabe que dificilmente ele vai para a cadeia. E quando ele vai para a cadeia, ele vai sair rápido. E quando ele está na cadeia, ele tem todos os privilégios, como um auxílio financeiro, como visita íntima, como celulares. Quer dizer, você tem facções que acabam comandando o crime organizado dentro das cadeias. Então tá tudo errado. E isso passa por uma justiça mais enérgica. A gente não vai resolver o problema de segurança pública no Brasil, que está cada vez pior. Já dá para a gente falar numa espécie de guerra civil aqui, se a justiça não fizer a sua parte. Daqui a pouco a gente vai entrar, como já tem algumas cidades mexicanas, que as autoridades elas se reúnem, elas sentam na mesa, elas falam, o que a gente vai fazer? Bom, não vamos fazer nada, porque a gente não tem mais solução, é uma guerra perdida. A gente está a um passo de chegar nisso. O Rio de Janeiro, você tem lugares onde o governo, o Estado não entra. Você tem empresa de energia elétrica que não entra lá. Por quê? Porque a facção criminosa não deixa. E aí a pessoa tem problema de luz, de água, por quê? Porque é comandado pelo crime organizado. É a falência do Estado, né? Então é algo muito sério que tem que ter um esforço geral de todos os setores da sociedade. O Zé, e essa questão do garantismo penal nisso tudo, afeta? Afeta. Olha, Paulo, é muito difícil de explicar a minha situação. É porque eu defendo as leis, não gosto de ficar com proselitismo achando que você fala uma meia-verdade e expande numa lenda nacional de que tem um criminoso que recebe bolsa, crime, e não existe isso. Não existe. O que existe é que em certas condições, e de tanto fazer esse discurso, foi reduzindo isso. E o seguro social, se você ficar com problemas de saúde deficiente, o seguro cobre. Se você ficar doente, o seguro cobre. A partir de 15 dias, o seguro cobre, porque você paga. Então, o criminoso não tem um registro em carteira. Criminoso, eu pago um seguro e vou para a cadeia e recebo uma bolsa. Isso não existe. E outra coisa é sobre os saidões. Eles
Isso é uma adaptação, está lá a lei. Mas não é uma coisa tão bagunçada, você tem que cumprir uma parte e estar no semiaberto para ter direito a esse indecente saidão. E existe uma lei aprovada na Câmara do DERIT, secretário de Segurança Pública. E agora do Senado. Hoje eu vi lá um movimento no Congresso de deputados querendo dar pressa no Senado para aprovar o fim dos saidões. Ele existe, né? Agora, esse garantismo penal, ele é um direito, né? Isso faz uma injustiça muito grande. Quem tem dinheiro, quem tem bons advogados, aí consegue tudo. Hoje, por exemplo, eu vi um grande debate lá, ouvi o Padovani, que não gostou da ideia de Lula de assinar o indulto e não colocar lá o pessoal que está preso, está nessa preventiva longa pra caramba de 1 ano, né? Excluindo o pessoal de 8 de janeiro, excluindo também os que praticaram crime contra a mulher, mas enfim, existe um debate muito forte no Congresso Nacional sobre o indulto deste ano. Bem, gente, são 6h33. Eu vi que o Mota quer falar. A gente só vai agora receber a todos que nos acompanham através do rádio, repercutindo um pouco nesta terça-feira, um pouco dessa dramática situação em relação à segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. 6h34, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está discutindo aqui nos Pingos nos Is a situação caótica em relação à área da segurança pública. O Mota e o Zé estavam discutindo sobre essa questão do garantismo penal. Mota, é a sua vez. Olha, eu acho que tem 3 aspectos dessa questão que muitas vezes se confundem. Primeiro é o aspecto jurídico, né? Então a gente pode discutir aqui direito penal. Existe uma lei, existe uma emenda constitucional, o que a lei prevê, o que a lei não prevê, né? Vamos sentar aqui e debater. Acho que nenhum de nós 3 é advogado, né? Mas pode-se ter discussões jurídicas aqui, falando sobre o direito positivo, o justnaturalismo. Isso é uma coisa. A outra coisa é combate ao crime. É o que acontece nas ruas, né? É o que a polícia faz, é a capacidade de identificar o criminoso que está prestes já a agir, a capacidade de reagir, a capacidade de fazer uma investigação, de solucionar os crimes. A terceira coisa, meus amigos, são as questões morais. Entendam, se a gente falha na moral, todo o resto está perdido. Se a gente não consegue reconhecer um absurdo, mesmo que esse absurdo esteja codificado em uma lei, não tem a lei número tal que prevê, eu vou dizer para vocês, a lei 9.099 tem o artigo 89 que diz o seguinte: se o réu for primário e o furto for cometido sem violência, acontece a suspensão do processo penal. Ou seja, o sujeito não é processado. Isso quer dizer o seguinte: todo mundo é primário, né? Até que comete o primeiro crime. Então, todo brasileiro tem direito a cometer um furto. Né? Esse daí, se você for o seu primeiro furto, você não usar de violência, esse aí vai sair na conta. Na conta de quem? Na conta da vítima, né? Aí eu pergunto para vocês acham isso moral? Vocês acham isso correto? É lei. A lei 99, artigo 89, está na lei. Do ponto de vista do direito penal, claríssimo. O Alan cometeu um furto. Ele já tem alguma passagem pela polícia? Não. É primário. Usou de violência? Não. Não, mas o Alan furtou um celular de uma pessoa que usava isso para o trabalho. Essa pessoa financiou esse celular em 24 meses. Ela agora não vai ter como trabalhar. Ela não vai conseguir levar comida para a família. Não, mas não interessa. Do ponto de vista jurídico, o Alan está livre. Vocês acham isso correto, meus amigos? Isso aqui é uma excrescência, uma aberração da legislação brasileira. Tem inúmeras. Se a gente não tem a capacidade de dizer que isso está completamente errado, a gente não vai mudar nunca. A gente só vai piorar isso. O Mota, brilhante o que você falou. Você tocou no cerne, para mim, da questão, que é a questão moral. Por quê? Porque a ideologia do bandido vítima da sociedade, ela contaminou o legislador
e ela contaminou o judiciário. Por isso que a gente tem leis frouxas e quando tem a lei, a gente tem decisões de juízes que é favorável ao bandido. Esse é o grande ponto. A ideologia, ela contaminou setores do judiciário e contaminou o Congresso Nacional. Então, a gente tem que atacar também essa questão da segurança pública, também mudando essa ideologia. Só que é muito difícil, porque a ideologia de que o bandido é uma vítima da sociedade, ela já é ensinada e passada para os alunos no colégio, depois nos cursinhos pré-vestibulares. Eu sei porque eu dei aula em cursinho pré-vestibular, eu sei como é que é. Depois nas faculdades. Então é muito difícil a gente tirar essa mentalidade do país. Olha o que está acontecendo na Califórnia. Na Califórnia o roubo foi legalizado, até $1.000 você pode roubar. Até pouco tempo, a Califórnia era um dos lugares mais seguros do planeta, super desenvolvido, mas a partir do momento que uma militância tomou conta das universidades ali e começou a repassar essas ideias, essa ideologia de que o bandido é um pobre coitado, vítima da sociedade, etc. Isso foi contaminando do meio intelectual para setores da imprensa até chegar no parlamento estadual, até chegar na polícia. Olha o que está acontecendo lá. Zé, para fechar. Só dizer o seguinte, eu não consigo pregar contra a lei. É a barbárie. Se você diz, essa lei é horrorosa, porque ela dá vantagem, não sei o quê, eu não vou cumprir. Aí é a barbárie, né? Eu não prego isso, não vou pregar nunca. O que eu prego é o seguinte, precisa ser modificado. Como fez o Derrite, que é um policial aí do dia a dia mesmo, da polícia, que foi deputado, eleito deputado, hoje segura, veio aqui, não, vamos mudar isso, vamos embora. Aprovou no Congresso Nacional a lei, não é fácil aprovar na Câmara, está dependendo do Senado. É assim que tem que ser. Não é, a lei é horrorosa, não vamos seguir essa lei. Não, eu acho que a lei tem que ser seguida, se você não concorda, vamos propor uma mudança.